Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio desse quadro que eu tanto amo, que se chama colocar o avental para parecer um pouquinho mais profissional e o óculos para parecer um pouquinho mais inteligente. O prato de hoje é super simples, filé de dourado com um molhinho de alcaparra na manteiga e um suquinho de limão só para dar aquela acidez que a gente gosta e cogumelo salteado. Só. Comida boa, comida rápida, comida fácil, já tá. O peixe tá aqui, preciso aprender a filetar um pouco melhor, então tá aqui a criança. Comprei na peixaria aqui perto, só pedi para dar uma limpadinha, mas eu que vou filetar, então espero que não saia tão desastroso e eu passe vergonha aqui pra vocês. Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que eu considero muito importante. Sobre aquelas pessoas que se anulam para serem aceitas por todo mundo, por tudo, a todo custo, sabe? Essas pessoas que acabam esquecendo quem elas são para acabar ganhando aprovação alheia, sabe? Que a gente costuma chamar de people pleaser. Enquanto a gente ainda não tem patrocinador, eu vou aproveitar esse espaço para dizer uma coisa importante. Nada que você vai ver aqui tem embasamento profissional. Eu sou formado em publicidade e estou estudando gastronomia. Então, se você está precisando de alguma ajuda profissional, eu te indico muito a procurar alguém que estudou para ajudar. Eu sou literalmente uma pessoa cozinhando que gosta de conversar. De volta pro episódio. Eu sinceramente acho que o termo people pleaser vem de um lugar bom. Não tem nada de errado em querer evitar conflito, em querer agradar as pessoas, em querer um clima mais leve. Eu acho que o problema é quando isso vira o nosso padrão de vida, sabe? E a gente começa a confundir ser legal com não ter opinião nenhuma. E eu não tô falando pra ninguém ser grosso aqui de graça com as outras pessoas. É justamente o oposto. A parada é não confundir gentileza com passividade. Não sejam grossos com ninguém, por favor. Eu entendo que muitas vezes a gente tem medo de mostrar quem a gente realmente é. Porque alguma coisa na nossa cabeça fala que se a gente for a gente mesmo, as pessoas vão se afastar. E aí, ao invés da gente mostrar quem a gente realmente é, a gente acaba moldando a nossa personalidade para os gostos dessas pessoas que a gente quer agradar e impressionar. Pausa para dica importante, se você vai usar peixe, ou um prato num freezer geladinho ou gelo. Como eu não tenho gelo, peguei o prato gelado. Eu acho que no final das contas o problema é esse, a gente quer agradar todo mundo, a gente inventa uma personalidade que não é nossa, e a gente acaba sendo visto como gente forçada e não como quem a gente realmente é, sabe? Eu vou me expor aqui um pouquinho e falar das minhas experiências pessoais em relação a isso. Eu sou muito people pleaser e é um dos maiores conflitos que eu tenho comigo mesmo, sabe? E quando eu era mais novo, eu cheguei a namorar duas meninas diferentes e cometi o mesmo erro com as duas, basicamente. Eu me moldei tanto pra agradar elas e as famílias delas que eu esqueci quem eu era. E depois de muito tempo de relacionamento, eu já não sabia quem eu era. E essas minhas namoradas também não sabiam quem eu era. E aí a gente acabou terminando, porque eu não era eu mesmo. Eu era uma versão de uma pessoa que eu achava que elas queriam que eu fosse, sabe? E eu sofri muito com isso, porque quando eu terminei com as duas, eu fiquei num momento muito sem saber o que fazer da minha vida, porque eu não sabia quem eu era, do que eu gostava, do que eu não gostava, o que eu queria fazer. Então eu tava me sentindo muito perdido. E isso tudo porque eu não conseguia mostrar quem eu realmente era, quem eu realmente queria ser. E aí depois de muita terapia, de muito tempo sozinho e refletindo, eu comecei a perceber o quão importante era pra mim ser eu mesmo. Eu sei que falando assim é uma coisa muito óbvia, só que seus 20 e poucos anos parece uma epifania gigantesca e importante, que é o que foi, que aconteceu comigo. E aí foi exatamente o ponto onde eu comecei a me escutar mais, respeitar mais, conhecer os meus limites, e basicamente foi aí que eu conheci a Paloma. E eu prometi pra mim mesmo que eu não ia moldar minha personalidade de novo pra agradar outras pessoas, e a gente tá junto há 7 anos já. Eu não quero comer nenhum espinho. O primeiro filé tá bonito, o segundo tá mais ou menos. Mas tudo bem, eu tô aprendendo. O que eu quero dizer com isso tudo é que quando a gente se esconde, o preço que a gente paga é muito alto. Eu me uso de exemplo porque eu não tenho ninguém aqui pra usar de referência. Mas eu paguei um preço muito alto por passar anos e anos sem saber o que eu gostava, o que eu queria da minha vida. Eu fiquei muito tempo perdido. E isso até faz com que a gente demore pra amadurecer, sabe? Porque a gente tá preocupado em agradar os outros e a gente não olha pra dentro. A gente acaba se desconectando da nossa própria essência e isso eu acho que é o pior veneno que existe. O que é muito foda, porque a gente costuma julgar pessoas que não são elas mesmas. Só que quando é com a gente tá tão imerso nesse personagem que a gente inventou da gente mesmo, que a gente realmente não vê o que a gente tá fazendo. E isso é extremamente perigoso, porque quanto a gente mais tenta ser quem a gente não é, mais longe da gente mesmo a gente tá. Eu sei que essa atitude é um mecanismo de defesa que faz a gente não parecer vulnerável pros outros, mas no final das contas é um mecanismo de defesa extremamente perigoso, que mais atrapalha do que ajuda. E não leva a gente pra lugar nenhum, pra ser sincero. E eu não sei do que a gente tanto quer se proteger e não parecer vulnerável. O problema é o quê? Rejeição?
Rejeição basicamente é o que faz a gente ser quem a gente é hoje, sabe? Eu não acho tão ruim assim ser rejeitado. Obviamente, ninguém gosta de ser rejeitado. Mas eu acho que é fundamental para ajudar a criar um pouco da nossa personalidade de hoje, de adultos maduros, de pessoas crescidas, de quem sabe o que quer da vida. Até mesmo se a gente não sabe o que quer, é importante a gente ter essa noção na nossa cabeça, sabe? Minimamente. E faz parte da vida. A gente não vive numa utopia onde tudo é perfeito, tudo é lindo. Eu acho que também é outro pensamento que a gente tem que se desapegar um pouco. A nossa geração tem esse problema de não saber lidar com rejeição de maneira nenhuma. E achar que é a pior coisa do mundo e que, assim, a gente vai morrer se a gente for rejeitado por alguém ou por alguma coisa que seja. E eu vou repetir, é claro que não é legal você criar expectativa sobre alguma coisa e tomar um não na cara. Eu não tô falando que isso é legal, mas a rejeição faz parte da vida, gente. E realmente, tá tudo bem. Então vai por mim, uma dose de rejeição é o que a gente precisa para ser um pouco mais feliz na vida. Só confia. E assim, eu sei que deixar de ser people pleaser não é a coisa mais fácil do mundo. Eu mesmo não consegui ainda deixar de ser people pleaser. É uma tarefa muito difícil, pra ser sincero. Mas eu melhorei muito de quem eu era. Porque justamente a partir do momento que eu comecei a falar não pras outras pessoas, eu comecei a falar mais sim pra mim. Foi basicamente assim que eu troquei tantas vezes de emprego, porque eu sabia o que eu não queria, eu sabia o que eu queria. Foi assim que eu vim pra Barcelona, foi assim que eu me casei, foi assim que eu tô rodeado de pessoas que eu admiro. Eu sei que pode até parecer um papo de coach, mas confia que a partir do momento que você começa a falar mais sim pra você, o jogo vira. E assim, gente, vamos ser bem sinceros, vocês estão buscando aprovação de quem? Porque se você sente que você não pode ser você mesmo com essas pessoas que vocês estão buscando aprovação, você tá tentando a aprovação das pessoas erradas, sabe? Se você acha que essa pessoa não vai gostar de você por quem você é de verdade, então eu já tiraria meu cavalinho da chuva. Então começa a se valorizar mais, olhar mais pra você, sabe? Deixar de ficar querendo a aprovação de todo mundo. Vai ter gente que vai gostar de você por quem você é, sabe? Não é porque você gosta ou não de azeitona, por exemplo, que alguém vai olhar pra você diferente. É justamente o que eu falei, abrace mais as suas peculiaridades, a sua personalidade, quem você é, sabe? Tudo bem que falando em um âmbito muito mais profundo, a gente é muito moldado pela sociedade que a gente vive, os nossos gostos, as nossas ideias. Mas aquelas pequenas coisas, os pequenos detalhes que fazem você ser quem você é, não deixa de lado. Hora do show. Isso daqui é música pro meu ouvido, tá? A gente reserva o peixe. Oh, meu Deus. Tá bonito. Regra importante da cozinha. Sujou? Limpa. E assim como eu falei no último vídeo, se qualquer coisa que eu falei aqui serve como dica, conselho, sei lá, alguma ajuda, faz um exercício de, sei lá, tenta se forçar a dizer não para algumas coisas. Eu sei que é difícil, eu sei que parece que o mundo vai desmoronar, mas pouco a pouco tenta fazer esse teste. Você vai ver que ninguém vai morrer, ninguém vai se afastar de você, e se alguém se afastar de você, é porque essa pessoa não quer estar com você. E eu sei que a gente acaba pensando que a gente vai ser grosso quando a gente fala não pra alguém, pra alguma coisa. E na verdade não tem problema parecer grosso. O que importa é você ir atrás do que você realmente quer e do que você realmente gosta. Eu sei que parece ser super seguro criar essa camada que faz você parecer ser essa pessoa super legal e divertida, ou que seja. Mas no final das contas você não tá criando nenhum laço verdadeiro com as pessoas que você quer impressionar. E aí chega um momento que você percebe isso, olha pro seu redor e não tem ninguém que gosta de você por quem você realmente é. Nem você mesmo. E não porque você é uma pessoa ruim, mas é porque ninguém conhece você de verdade. Então pensem nisso.